Grandes coisas o Senhor já tem feito, e grandes coisas o Senhor ainda está nos prometendo. Glória a Deus por isso, amém. Jesus use a tua vida poderosamente. Quero te convidar a te sentar e nós recebermos mais o encorajamento do Senhor nessa noite. Se você puder ir acessando a sua Bíblia, no livro, na carta de Colossenses, nós vamos ler vários textos ali naquela carta. Mas irmãos, eu queria te encorajar, queria encorajar vocês, a vocês sempre lembrarem de que Jesus é o dono desse movimento que tem acontecido aqui no Passo da Areia, mas também entre os batistas do Brasil e no mundo. Esses missionários que foram enviados, é um movimento de Jesus, e é Ele que tem sustentado de todas as maneiras, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, todo esse movimento. Agora, irmãos, Jesus, Ele convida pessoas, Ele convida cada um de nós a participar desse movimento. Então, se você me perguntar, Eduardo, como que tu entende que o Passo da Areia vai ser sustentado espiritualmente? Eu entendo porque Jesus tem dito que Ele está na frente desse trabalho aqui. Como que tu entende, Eduardo, que o Passo da Areia é sustentado financeiramente? Porque é um projeto de Jesus, Ele sustenta financeiramente. Tá, mas e qual que é a nossa parte como membros aqui do Passo da Areia? Bom, Jesus convidou cada cristão a sustentar sua igreja local com 10% do seu lucro. Tá, Eduardo, mas e se eu não quiser participar? Bom, você é livre para isso, mas você vai perder uma grande oportunidade de participar do que Jesus está fazendo. Ah, Eduardo, mas eu estou entendendo que Jesus está chamando a nossa igreja para nos envolvermos com a missão dos batistas no Brasil e em tantos países, dezenas de países que os batistas estão servindo. E se eu não quiser participar? Bom, se Jesus está te chamando para participar disso e tu disser que não vai, não há problema, você vai perder a oportunidade que Jesus tinha de você experimentar mais do plano, do sonho dele para ti. Então, irmãos, a missão vai continuar e nós precisamos perguntar: Jesus, eu quero aproveitar as oportunidades que tu está abrindo para nós, para mim, para a nossa família. Eu quero aproveitar. Nós queremos aproveitar as oportunidades que Jesus tem para nós como o passo da areia, porque quando a gente transborda na vida de outros, aí é que a graça de Deus vem maior sobre nós, aí é que o poder de Deus se move e nos dá mais semente para a gente semear. Então nós queremos participar do que Jesus tem para nós. Então, irmãos, esse mês é um mês de você se perguntar, você na verdade perguntar para Jesus: Jesus, qual que é a minha parte nesse movimento missionário? Qual que é a minha parte nesse movimento de missões? Será que eu vou orar por missionários? Vou entrar no site da junta? Vou mandar uma mensagem para algum desses missionários? Vou encorajar de alguma forma? Vou ajudar no emocional deles também? Ou será que eu vou contribuir financeiramente de alguma forma que Jesus me dirigir? E meu irmão, ouça o que o Senhor tem para você participar. Então minha mensagem hoje é muito baseado nisso, sobre nós aproveitarmos oportunidades de Jesus, de nós vivermos mais no sobrenatural dele. Eu queria te convidar você a abrir no primeiro capítulo de Colossenses e nós lermos, porque vocês vão ver que no capítulo 1, Paulo introduziu um assunto, dizendo que ele era um missionário, ele era um chamado, e que a missão dele era falar, apresentar um mistério de Deus, um mistério de Deus. E ele explica que mistério é esse, ali no capítulo 1, verso 26 e 27, dizendo assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. E agora ele explica que mistério é: que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Irmãos, eu vi um sujeito falar na internet que ele conheceu um sujeito que tinha lido vários livros de várias religiões diferentes, vários livros. E aí ele deu então a Bíblia para que ele lesse também, e para que ele dissesse então o que ele entendia, se a Bíblia era semelhante ou era diferente dos outros livros. E aí quando ele volta então da análise dele, ele diz assim: olha, esse livro de vocês diz uma coisa que foi impactante para mim. Nenhum outro livro de nenhuma outra religião ou outro Deus diz uma coisa que diz nesse livro de vocês. O que foi? O Deus de vocês
habita dentro de vocês. Isso nenhuma outra religião diz. O Deus de vocês habita dentro de vocês. E, irmãos, é sobre isso que Paulo está falando. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo habita em cada um que toma uma decisão de ser um filho dele, de andar com ele, de caminhar com o Senhor. E Paulo então está enviando essa carta, essa mensagem para os Colossenses e para nós, que já tomamos uma decisão por Cristo, para falar sobre esse mistério, sobre essa habitação do Espírito Santo. E eu queria que a gente visse algumas verdades importantes, então, irmãos, para nós, sobre essa habitação do Espírito Santo na nossa vida. Ali no capítulo 2, se você abrir, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 13 e 4, que diz o seguinte: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Irmãos, a primeira verdade que Jesus tem para nós hoje é que é em Jesus, em Cristo, que estão todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. As coisas mais preciosas que você pode saber, as coisas mais úteis que você pode entender, estão em Jesus, os tesouros. O topo da sabedoria, o topo do entendimento estão em Cristo, não em outros lugares, estão em Cristo. E meus irmãos, isso é muito importante para nós, porque você ouvir Jesus, você conseguir ouvir Jesus, é algo muito profundo e muito impactante. Mas por que ele estava dizendo isso para aqueles cristãos? Porque, irmãos, a gente muitas vezes se distrai e fica procurando conhecimento, entendimento, ciência em um monte de lugares e esquece de procurar no lugar onde estão os maiores conhecimentos, os tesouros de toda a sabedoria e de todo o entendimento que é em Cristo. Irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele está no futuro. Nós podemos dizer que Ele é um Deus que está no futuro. E se nós quiséssemos que alguém nos dissesse que caminho tomar, que passo dar em nossa vida, quem nós consultaríamos, irmãos? Sábios desse mundo? Não, nós precisamos ir primeiro a Ele, tentar ouvir o Senhor, meus irmãos. Ouvir o Senhor faz muita diferença e mais, e abre portas para você experimentar o sobrenatural de Deus, experimentar, sair do natural e experimentar o sobrenatural de Deus, né? Eu estava vendo ainda hoje o testemunho de uma jovem, que ela disse o seguinte, que ela buscava querer ouvir o Senhor, buscava ouvir a Deus, e de repente ela estava de carro, e ela ouviu Jesus falando com ela, que ela deveria entrar num mercadinho lá, e plantar uma bananeira no meio do mercado. E aí ela vai, toda relutante, né? Mas ela começou a ouvir de novo Jesus falar que era aquilo que ele queria que ela fizesse. Ela vai lá e planta uma bananeira no meio do mercado, e quando ela termina, ela vai sair meio constrangida, e vem uma mulher então, e diz assim: o que tu fez aqui no mercado? Eu te vi pelas câmeras de segurança, o que tu veio fazer aqui no mercado? E ela disse: olha, tu não vai acreditar, mas o Espírito Santo, Jesus, me mandou eu plantar uma bananeira aqui nesse mercado. E ela começa a chorar, desaba chorando, porque ela tinha desafiado Deus, dizendo assim: Deus, se tu existe, tu vai mandar uma pessoa para plantar uma bananeira aqui no meio desse mercado aqui. Irmãos, daqui a pouco a pessoa que ouviu a Jesus foi usada por Jesus de uma maneira poderosa, e eu não vi isso uma vez, irmãos. Luciano Subirá conta uma coisa desse tipo, numa casa de pamonha lá, que tinha um cara pensando em suicídio, e disse a mesma coisa: só vou entender que tu existe se alguém vier me der, e o Subirá entende que tinha que parar e dar. Eu já ouvi esse testemunho várias vezes, irmãos. Mas, irmãos, o ano retrasado, 2022, eu precisava ouvir uma coisa sobre a minha vida, se eu deveria assumir essa igreja ou não em 2023. E eu só tive a segurança, porque me acho incapaz até hoje, só tive a segurança de assumir esse ministério, porque eu ouvi claramente o Senhor dizer: Eduardo, é tu, eu quero que tu assuma, é tu quem eu escolhi. Irmãos, ouvir Jesus faz muita diferença, faz toda a diferença,
faz muito impacto em nossas vidas, muito impacto em nossas vidas. O ano passado, irmãos, nós vivemos vários desafios aqui na igreja. Mais de uma vez eu pensei assim, eu não dou conta. E um dos desafios que a gente estava vivendo no ano passado era financeiro. A gente estava todo numa reestruturação, mas também financeiramente a igreja andou muito mal nos 6 primeiros meses. E aí no meio da crise, no meio da dificuldade, eu estava em oração, buscando ao Senhor, que veio essa palavra da chuva, de que Deus ia derramar a graça dEle, favor dEle, espiritualmente sobre a igreja. A gente começou a experimentar isso, mas que também ia ser financeiro, e a gente começou a falar sobre isso que Jesus tinha falado. Pois, irmãos, nós continuávamos nessa crise, estávamos pagando juros ali para o banco e tudo mais, e o mais óbvio financeiramente era que a gente segurasse tudo o que dava, para que então a gente tirasse algum empréstimo para cobrir esses gastos ou algo parecido. Mas Jesus falou com a gente mais uma coisa. Ele disse, eu quero que vocês adquiram mais umas despesas aí na igreja. Eu quero que vocês invistam em missões, mais do que vocês estão investindo. Quero que vocês adotem mais alguns missionários. E nos apontou quem eram os missionários. E nós falamos como diretoria, nos cálculos, irmãos, era loucura fazer isso. Mas nós entendemos que Jesus estava dizendo e nós obedecemos. E adivinha o que veio a acontecer, né? Nós começamos a viver, nós vivemos meses de crise ainda. Inclusive, eu ouvi Jesus dizer várias vezes que não era para a gente tirar empréstimo, mas lá em julho, eu achei que talvez fosse coisa da minha cabeça e eu desobedeci. A diretoria estava dizendo, mas Eduardo, mais óbvio é um empréstimo e tal, né? E aí eu disse, tá, vamos tirar um empréstimo. E aí, irmãos, nós fomos tirar um empréstimo em julho, recebemos um empréstimo numa quarta-feira, e numa quinta-feira, Deus me mostrou como seria melhor eu ter ouvido Ele, nós termos ouvido Ele. Na quinta-feira, no dia depois, uma irmã aqui da igreja disse assim, pastor, nós ganhamos aquela ação que estava para sair há anos, e nós fizemos uma transferência aí, dá uma olhada se entrou, é um dinheiro mais alto que a gente está acostumado a dar. Irmãos, era um valor de 3 vezes o nosso empréstimo que a gente tinha recebido no dia anterior. Aí tem que devolver o empréstimo, pagar juros de um dia, né? Porque nós decidimos andar pela nossa mente. Irmãos, ouvir Jesus é algo muito profundo, é algo que faz toda a diferença, que nos livra da gente ficar vivendo estresse, peso e outras coisas que a gente não precisava. Ouvir Jesus é uma coisa que a gente precisa muito, irmãos. Outras experiências que eu tive foi orando e pedindo, Jesus, me mostra quem eu vou encontrar hoje, que oportunidade tu tem para mim de ajudar pessoas a serem salvas. E eu tenho alguns amigos que não são cristãos, né? E de vez em quando Jesus me colocava na cabeça um desses amigos, e eu ligava para ele, e aí, como é que tá? E aí ele dizia assim, não é possível, tu sempre me liga em horas assim, cruciais, assim, é um absurdo. Nós acabamos, uma das vezes que eu liguei para ele, fiz contato assim, nós acabamos hoje de ser roubados, a minha namorada, roubaram o carro dela, né? Um outro amigo meu, também, mesma coisa, vem esse cara na mente, eu ligo para ele, falo que eu tenho orado por ele e tudo mais, ele diz assim, cara, tu só pode ter uma bola de cristal aí, não pode ser, cara, não, tu pega sempre no dia, cara, como é que isso acontece? Eu digo, cara, é Jesus. E aí eu vou me encontrar com eles para dizer, cara, vocês precisam ouvir Jesus. Se vocês forem até Jesus e ouvirem Ele dirigir as vidas de vocês, tudo vai ser diferente. E meus irmãos, é por isso que Paulo está dizendo, nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, vão até Ele. Por que vocês vão em tantos lugares, mas não vão até Ele? Vão até Ele. Se vocês ouvirem Ele, vai fazer toda a diferença, vai ser um plano que dá certo. Então, irmãos, diante disso, o que a gente faz? A gente busca ouvir, mas a gente busca também encorajar as pessoas a ouvirem o Senhor, vai se encontrar com Ele, isso vai fazer toda a diferença para a tua vida. As respostas de qual é o próximo passo, Ele é o mais sábio para te dar, do que qualquer outro curso, guru, professor, cientista que você possa consultar. Então, irmãos, nós precisamos consultar o Senhor, e todos os dias, esse é o encorajamento da palavra de Deus para nós. No capítulo 2 também, se você ler comigo ali o versículo 6 e o 7, o texto diz o seguinte, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados,
transbordando de gratidão. Então é um encorajamento de Paulo dizendo assim: bom, vocês receberam o mistério que é Cristo habitando em vocês, então continuem desfrutando dessa presença. Não deixem só que a salvação, a vida eterna seja o suficiente, mas vocês busquem Ele hoje. Experimentem, continuem enraizados nele, firmados nele, para experimentar o sobrenatural. Depois, versículo 9 e 10, o texto vai dizer assim, Colossenses 2: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, irmãos, a plenitude, a vida sobrenatural, ela está em Cristo, ela habita em nós. Nós que estamos ligados com Cristo, já tomamos uma decisão, já fomos batizados com o Espírito Santo, habita em nós a plenitude. O que é plenitude? É o que é completo, é o que é perfeito, habita em mim e em você. Ele está dizendo, Jesus é a plenitude da divindade. E eu quero dizer para vocês, se vocês fazem parte do corpo de Cristo, tem o Espírito Santo, vocês estão ligados com o cabeça que é Jesus, vocês também têm em vocês a plenitude. Meus irmãos, daí eu me lembro de Efésios 3, que diz, aquele que pode fazer infinitamente mais do que vocês pedem ou do que vocês imaginam, esse habita em vocês, habita em vocês. Nós temos total acesso, irmãos, mas às vezes a gente acessa tantas outras coisas, tenta resolver com tantas outras coisas, menos com o Senhor, irmãos. Nós precisamos acessar isso que está disponível em nossas vidas, meus irmãos, em nossas vidas. A gente já viu, irmãos, pessoas virem até nós e dizer, pastor, nossa família está com situação financeira desastrosa, nossa família está com situação de relacionamento desastrosa, nossa família está assim, está assado. Meu irmão, eu quero te dar uma solução. Você vai passar a falar com Jesus agora todos os dias. Você vai pedir ajuda de Jesus todos os dias. Mas, achei que tinha uma outra coisa mais prática, de investimento ou de restauração de relacionamento. Não, é você falar com Jesus, você buscar em oração, você jejuar, se ligar com Jesus e deixar Ele fazer alguma coisa. Irmãos, eu já vi várias pessoas obedecerem, aceitarem esse conselho e verem toda a família ser restaurada, meus irmãos, a mente mudar, as atitudes mudarem, o financeiro mudar, as coisas mudarem de fato, porque entenderam que precisavam acessar a plenitude da divindade, que estava na sua própria vida, sua conexão com Jesus. E irmãos, nós precisamos investir nisso. Uma paz está à nossa disposição, que vai além de circunstâncias, além do entendimento. Uma paz que nada pode te tirar, mas você precisa fazer manutenção disso todos os dias. Ele disse que quando vocês estiverem ansiosos, vocês precisam orar, e aí a paz que excede todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, Filipenses 4. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Nós já vimos aqui nessa igreja, pessoas que tinham doenças que não têm cura, que os médicos disseram, não sei o que fazer, serem curadas, meus irmãos. Só que sabe qual é a dificuldade? Às vezes a gente procura primeiro todos os recursos que houverem, para depois tentar falar alguma coisa com Jesus. Irmãos, Jesus tinha que ser nosso primeiro refúgio, nosso primeiro recurso. Nosso primeiro pensamento, como diz a música, nós precisávamos buscar mais o Senhor, irmãos. Colocar nossa confiança mais em Jesus do que nas outras coisas. É errado buscar o médico? Não. É errado buscar a estratégia financeira? Não. Mas busca Jesus primeiro, com mais tempo nele, com mais energia nele do que nas outras coisas, irmãos. O resto tem que ser consequências de direções de Jesus para ti e para mim. E irmãos, nós precisamos de Jesus também, sabe para quê? Para nos livrarmos do engano. Paulo começa a falar aqui agora sobre enganos. E meus irmãos, nós temos inimigos espirituais. Talvez você esteja ouvindo isso a primeira vez, mas a Bíblia, ela não fala só sobre Jesus, só sobre Deus. Fala sobre inimigos espirituais também. Ela é um conjunto, a verdade é essa. E meus irmãos, nossos inimigos espirituais, eles querem que a gente fique ocupado, sabe com o quê? Com o erro e com a falta. Ele quer que você fique com a tua mente matutando, pensando, preocupado com algumas coisas do tipo assim,
Viu como tu não tem as coisas que tu precisava? Viu como o teu cônjuge, como a tua esposa é ruim? Viu como o teu marido é ruim? Viu como tu é ruim? Viu como tu faz mal para as pessoas? Viu como tu faz errado? Viu como tu é burro? Viu como tu é besta? Viu como tu não sabe administrar? Viu como a tua casa está ruim? Viu como o teu carro está ruim? Viu o que tu fez para o outro? Viu o que erro? Viu o que falha? Viu como falta? Viu que tu não tem? Viu que está ruim? Viu que tem pouco? Viu que não sei o quê? E tu fica ocupado só com isso. E aí fica o quê? Paralisado. Não serve no reino de Deus, não é usado pelo Senhor. Por quê? Porque o diabo conseguiu fazer você ficar ocupado com as acusações, com as tentações. E meus irmãos, eu já ouvi os irmãos dizer assim: cara, quando dá problema lá em casa, que eu brigo com a minha esposa, aí eu me atiro na pornografia. É isso, irmãos, ele quer que você fique pensando e focado em como as coisas que você tem são ruins, não prestam, como tu não presta e tudo mais. Irmãos, qual é o segredo? Qual é o remédio? É você se ligar com Jesus. Ele tem a verdade sobre ti, ele vai dizer quem tu é, ele vai te mostrar tudo que você já ganhou, inclusive a salvação eterna, inclusive o Espírito Santo que habita na tua vida, que pode fazer infinitamente mais do que tu pode imaginar. E é isso que você precisa ouvir todos os dias, eu e você, meus irmãos. Senão a gente vai ficar refém de vozes, e muitas vezes vem por pessoas que vão ficar te ocupando, te paralisando, te deixando escravo. E é essa a intenção de Paulo com essa palavra. Foquem na plenitude, no Senhor que habita em vocês. Lembrem disso e foquem nisso. E busquem sabedoria e entendimento nele. Irmãos, oração e jejum é o segredo. Oração e jejum é o segredo. Conversa com o Senhor, relacionamento com o Senhor é o segredo, meus irmãos. E é interessante como Paulo lembra os cristãos, porque ele está se dirigindo a cristãos, sobre algo muito importante, que Jesus traz, ele é poderoso para trazer uma pessoa da morte para a vida. Ele tem poder da ressurreição. E ele fala, ele lembra você e eu, o seguinte, que no versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, eu pulei um texto, eu queria ler o 11 primeiro, o 11 e o 12, antes do 13. O texto fala sobre circuncisão, tá? Quem nunca ouviu essa palavra, a circuncisão era um corte na pele que era feito na época. É a cirurgia de fimose de hoje, né? Era feito um corte na época que era uma coisa religiosa, para dizer que você era separado por Deus, separado para Deus. E agora ele está dizendo o seguinte, que essa coisa de religião externa não é o propósito que Deus tinha para eles e para nós, mas o que é feito dentro, no coração. Ele está falando que foi como se fosse um corte, uma circuncisão no coração, que só Deus pode operar. É isso que todo ser humano precisa. E ele diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, meus irmãos, nós podemos lembrar do texto de Romanos capítulo 2, que Paulo disse que Deus opera uma circuncisão no coração. Então uma coisa interna que o ser humano não pode fazer, uma coisa religiosa que nós não podemos fazer, que Ele faz lá dentro. E aí Ele quer chamar a atenção do que para nós, irmãos? Que tem muita coisa aqui dentro que ainda precisa da ação de Jesus, aquele que tem poder para levar o sujeito da morte para a vida, como muitos de nós vivemos aqui. Ele quer te vivificar, Então, talvez você tenha ouvido isso a primeira vez, vai ficar uma pergunta para ti: será que você já foi vivificado por Cristo? Será que você já experimentou o batismo do Espírito Santo que nós estamos falando aqui? De Cristo vir habitar na sua vida. A Bíblia diz que você precisa ter uma decisão forte por ser um seguidor de Cristo, por amar e obedecer a Cristo, para que você possa viver isso. É uma decisão, é um momento que traz um novo nascimento. E eu queria que você pensasse sobre isso nesse dia, se você ainda não fez isso. Mas, irmãos, essa mensagem toda, com tudo isso que eu já falei, está intercalada por alguns
cuidados que ele está dizendo, cuidem com isso, cuidem com aquilo, que eu queria que a gente lesse agora. Primeiro, o apóstolo Paulo mandou essa mensagem porque ele diz que é importante que o cristão tenha alguns cuidados, né, ali intercalados. No versículo 8, por exemplo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Irmãos, um cuidado aqui é para você não ficar preso, perder tempo, perder energia com vãs filosofias enganosas e conhecimentos inúteis, que são baseados em tradições humanas e não em Cristo. Irmãos, a cultura humana, desde aquela época, vai dizer um monte de coisa para você, dizendo, isso aqui é progresso, isso aqui é avanço, isso aqui é que é útil para ti, para a tua família, isso aqui é o que você deve gastar a sua energia, isso aqui você deve gastar o seu tempo. Irmãos, tradições que estão até dentro das nossas famílias, vamos criados no meio dessas frases, mas, irmãos, coisas que ocupam o nosso tempo, ocupam a nossa energia e não são progresso de verdade, são só perda de tempo. Interessante, irmãos, que nós temos lido a Bíblia, né, em grupos de WhatsApp aqui na igreja. Se você quiser participar, na segunda agora nós vamos começar novos grupos lendo Salmos, né? Mas nessa última leva nós estávamos lendo vários livros, entre eles Oséias e Amós. E eu achei muito interessante que no livro de Oséias, capítulo 12, o texto fala sobre uma parte do povo de Deus, dizendo que Efraim comia vento e corria atrás do vento, alimentava-se de vento e corre atrás do vento oriental o dia inteiro. O que Deus está querendo dizer isso? Que eles estavam se esforçando. Imagina o que precisa para correr: esforço, trabalho, e ficar abrindo e fechando a boca, ainda comendo o vento, né? Precisa de trabalho para isso. E ele está dizendo, bom, eles trabalham o dia inteiro, mas é só para ganhar vento, mais nada, ganhar vento. Interessante que em Amós, o texto diz, vocês se regozijam, ou vocês se alegram, pela conquista de Lodebar. Deus está falando para o povo dele, Lodebar significa terra de nada. Vocês estão celebrando, comemorando, por terem ganho nada. Irmãos, quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Até dentro da religião, essa coisa é complicada. Porque, irmãos, não basta você conhecer a Bíblia, você ler a Bíblia, você se esfolar estudando a Bíblia. Se você não tiver relacionamento com Jesus, esse trabalho não está te levando a lugar nenhum, irmãos. E aí a gente ouve de grandes teólogos conhecidos no mundo inteiro, que caem em adultério, perdem o seu ministério, a sua liderança, perdem a sua família. E meus irmãos, eu conheço pessoalmente pastores que viveram isso. E aí eu tive a oportunidade de ir lá perguntar para eles, cara, mas o que tu acha que te aconteceu? E a resposta é, eu perdi o relacionamento com Jesus. Eu continuei pregando, continuei visitando, continuei orando, mas eu não tinha mais relacionamento com Jesus, eu orava só pelos outros. Eu não tinha mais contato com Jesus. Então, irmãos, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Não é só a nossa correria atrás de coisas, mas às vezes é nosso envolvimento. Mas eu vou no culto, mas eu estudo a Bíblia, mas tu tem relacionamento com Jesus? Essa pergunta tem que acompanhar. Tem relacionamento com Jesus? Se não tiver, nós estamos só comendo vento, irmãos. Estamos só correndo atrás do vento. E é esse o cuidado que Paulo está chamando para a gente ter aqui. É interessante que o Salmo 3 diz uma coisa que me marcou. Tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E depois ele fala, eu deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Irmãos, ele estava cercado por um monte de inimigos, exércitos inimigos, e ele estava dizendo assim, Senhor, tu é o meu refúgio, eu confio em ti, e por isso eu ando com a minha cabeça erguida, porque eu confio em ti, eu sei que tu é capaz de fazer. E aí, meus irmãos, a gente precisa se perguntar o seguinte, eu ando de cabeça erguida por causa do emprego que eu tenho? Porque eu tenho um emprego muito bom, estável, eu ando de cabeça erguida.
Ah, porque eu tenho uma casa quitada, eu ando de cabeça erguida. Ah, porque eu tenho a minha conta bancária, meus investimentos, eu ando de cabeça erguida. Bom, a tua confiança está nessas coisas ou está no Senhor? Irmãos, a gente precisa colocar nossa confiança no Senhor, em algo que a gente não pode perder, meus irmãos. Nossa confiança está no Senhor, que a gente não pode perder. E se a nossa confiança estiver no Senhor, a nossa energia vai estar dedicada às coisas que realmente importam. O nosso tempo, a nossa mente vai estar buscando os tesouros da sabedoria e do entendimento. Então, meu irmão, quero te encorajar a você ouvir o Senhor através dessa carta que Paulo enviou. Ele fala sobre religiões falsas, e talvez você identifique algumas aqui na leitura, que diz o seguinte: portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Ele está falando, cuidado com falsas religiões, com pessoas que pregam isso. Mas ali tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Ele diz assim, para que vocês não percam o prêmio, para que vocês não percam o que Jesus tem para vocês. Vocês não se ocupem com coisas inúteis, com coisas que são religiosas e não te levam para o relacionamento com Jesus. Então cuidado para não perder os prêmios que Deus tem para ti. E ele disse, meus irmãos, que muitas vezes tem uma humildade enganosa envolvida. A pessoa que está vendendo, ou está pregando, ou está ensinando essas coisas, tem ali uma humildade, um coitadismo, assim, uma sutileza, né? Porque o diabo, ele usa dessa forma, né? Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado de não se deixar levar. Depois, irmãos, quarta verdade que eu queria que a gente guardasse com a gente sobre esse texto de Colossenses. O versículo está no versículo 19. Os verdadeiros progressos, meus irmãos, vêm da união com Cristo. Versículo 19 diz, sobre a pessoa que pregava as falsas religiões: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Olha o que ele está dizendo. Sabe por que a religião desse camarada é inútil? Porque ele não tem ligação com a cabeça, que é Jesus. Agora ele está dizendo assim, mas quando o corpo está ligado com a cabeça, ele experimenta o crescimento que vem de Deus, o crescimento que vem de Deus. Meus irmãos, será que eu consigo administrar minha família com minha cabeça, com meu braço, com a minha força humana, parecendo que tem progresso, de uma forma que parece que está progredindo? Sim. Mas está tendo o crescimento que vem de Deus? Não. Sem contato com Jesus, não tem. Será que a gente pode administrar essa igreja aqui de uma forma que atraia pessoas, que parece que está dando tudo bem, parece que tem um grande progresso e ser uma coisa falsa? Sim. Se a gente não tiver contato com Jesus, não é sobrenatural, é só nosso braço e no fim das contas não é progresso verdadeiro. E meu irmão, nós precisamos sair daqui hoje dizendo assim, Jesus, eu quero que a minha família tenha o crescimento que vem de Deus, que vai durar de fato, que não é só passageiro, que não é instável, que não é casa na areia. Jesus, nós queremos que o Passo da Areia viva o crescimento que vem de Deus, o sobrenatural, não falso, não no braço, não mentiroso, não enganoso. E para isso a gente já tem a resposta, irmãos. Nós precisamos ir até Ele de forma profunda, todos os dias. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor, nos convencer que nele estão os tesouros de toda sabedoria e entendimento, de que nele está a plenitude da divindade, de que ouvir Jesus é uma grande coisa. Nós andarmos na agenda dele, é andar com os sinais nos seguindo, como a palavra de Deus promete. Então, meu irmão, eu quero te encorajar você daí daqui, decidido a você não andar mais no braço, nem um dia mais no braço, andar no poder de Jesus. Sim, amém? Meus irmãos, agora, dito tudo isso, eu quero revisar essas 4 verdades e depois quero trazer um último texto para a gente guardar no nosso coração sobre
como a gente botar em prática isso? Então, a gente falou que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Nós falamos também que a plenitude, a vida sobrenatural, a plenitude de Deus está em Cristo e habita em nós. E nós precisamos encontrar nesse Espírito essa plenitude. Nós falamos também que Jesus leva pessoas da morte para a vida. Ele tem poder da ressurreição. Aí alguém pode estar perguntando assim, como assim morte? Mas, irmãos, eu estive morto. Eu era o Eduardo que vivia de tal forma que eu não sabia para onde eu ia, não sabia para que a vida valia, não sabia qual era o propósito da vida, não sabia, não tinha felicidade, não entendia, não era satisfeito, não conseguia encontrar o que eu precisava, até que então eu conheci Cristo, entreguei minha vida para Cristo, e aí pude viver de verdade, irmãos, pude viver de verdade, porque senão a gente fica refém daquela pressão que eu falei para vocês. A vida é só erro, só vejo o que não tenho, o que não sou, o que fiz de errado para as pessoas, o que não dá certo, o que não vale, o que não vai, o que não acontece, tudo o que eu errei. Irmãos, isso é pior do que a morte, isso é uma morte espiritual. Então nós precisamos ressurgir pelo poder de Jesus, e isso já aconteceu com a maioria de nós. E irmãos, os verdadeiros progressos vem da união com Jesus. Foi a última coisa que a gente viu nesses textos. Muito bem, depois de visto isso, irmãos, a gente fica com uma pergunta: o que a gente vai fazer diante dessas verdades sobre Jesus? E ali no meio, Paulo, ele não dá ponto sem nó. Ali no meio ele deixou uma direção muito objetiva sobre o que fazer, que a gente já leu assim de passagem, mas eu queria ler de novo e olhar as partes desse texto, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim como vocês receberam o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Qual é a primeira coisa que ele falou aqui? Da mesma maneira que vocês receberam a Cristo. Então, o primeiro passo, irmãos, é receber a Cristo. Então, quando você encontra um Eduardo, como eu estava, o sujeito não consegue se encontrar na vida, não consegue encontrar felicidade nunca, e as coisas não vão bem, na família, em lugar nenhum, não vai bem. Como é que eu ajudo o Eduardo? Eu dou algum recurso financeiro para ele, eu dou algum apoio emocional para ele, não resolve, irmãos, não resolve. A única coisa que resolve a vida do Eduardo é ele ter um encontro com Cristo, ele receber a Cristo, ele crer em Jesus. Então o primeiro passo é você receber a Cristo. Então se você ouviu isso a primeira vez hoje, quero te convidar a você pensar seriamente em tomar uma decisão hoje de ser um seguidor de Cristo, ser batizado pelo Espírito Santo, ser batizado nas águas, seguir a fé, viver o sobrenatural a partir de hoje, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida, toda a diferença, é um novo nascimento. A Bíblia diz, João 3, 6 e 7, o que nasce da carne, foi Jesus que disse, é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então é preciso que todo ser humano tenha um encontro com Jesus, receba, creia em Jesus e nasça de novo. Beleza, então depois, agora para aqueles que já fizeram isso, já deram esse passo, o que Paulo diz nesse texto? Que nós deveríamos, do mesmo jeito que nós recebemos a Cristo, viver nele, enraizados e edificados nele. Irmãos, como viver nele? Enraizado, edificado nele. Depender dele é o resumo para isso. Depender dele. Quando você se encontrou com Jesus, você disse, Jesus, eu não dou jeito na minha vida. Eu não sei o que fazer, eu preciso de salvação, preciso de alguém que me salve, e eu sei que só tu pode me salvar, só tu pode me dar a vida eterna, eu não resolvo. E ele disse, muito bem, então recebe o Espírito Santo, nasce de novo. Agora ele está dizendo, bom, vocês deveriam continuar com essa atitude, todos os dias, acorda de manhã, Jesus, não vai dar nada certo hoje se não for tu, Jesus. Não vou conseguir viver alegria nenhuma hoje, Jesus, se não foi tu. Não vou ter paz hoje, Jesus. Vou ficar martelando nas coisas ruins o dia inteiro, Jesus. Me salva hoje, Jesus. É isso que o texto está dizendo, que eu preciso depender do Senhor todos os dias. Colossenses 3 diz o seguinte,
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Entenderam? Paulo foi muito claro aqui com a gente, irmãos. Nós precisamos manter o foco. Isso é viver enraizado e alicerçado, edificado nele, todos os dias. Depois ele fala de firmar-se na fé. Irmãos, firmar-se na fé é ouvir. Você precisa primeiro ouvir Jesus, depois confiar no que Ele disse, e então botar em prática o que Ele te orientou a fazer. Então, firmados na fé, é essa a orientação. Eu preciso de contato, preciso ouvir Jesus todos os dias. E aí Colossenses 3 também traz um texto bem interessante para nós, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que vocês fizerem, vocês perguntem, é Jesus que está me dirigindo nesse negócio ou não? Isso aqui está me levando para perto de Jesus ou não? Isso aqui está me levando para o que Jesus sonha para mim ou não? Se não está, meu irmão, larga fora. E às vezes é uma agenda no dia que vai me levar só a perder tempo. E eu tenho que estar atento para que Jesus talvez queira mudar a minha agenda do nada. Na terça-feira dessa semana, a Tati e eu, nós fomos tomar café com o casal querido que está chegando aqui na igreja, está vindo de outra igreja e tudo mais. E nós estamos na cafeteria e eu recebo uma ligação. Aí a Tati recebe uma ligação da mesma pessoa. Eu disse, olha, deve ser alguma coisa. Aí vamos dar uma olhada. E era uma irmã aqui da igreja dizendo assim, pastor, preciso de ajuda. Disseram que o meu pai está sem esperança. A medicina diz que meu pai não tem esperança mais, não volta mais. E daí eu olhei para o irmão e disse assim, cara, eu acho que Jesus está mudando a nossa agenda aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as mulheres aqui e nós vamos lá para a UPA lá. Vamos lá orar por ele lá, pedindo para a gente ir lá orar. E eu disse, tá bom, então vamos. Irmãos, a gente precisa ouvir, se Jesus está nos dirigindo para lá, nós vamos para lá. Irmãos, eu experimentei naquela UPA, ele não pôde entrar, mas eu entrei. E enquanto eu estava esperando para orar pelo irmão ali, irmãos, eu experimentei a presença de Deus. Eu acho que eu nunca experimentei na minha vida uma coisa parecida. Eu até hoje de manhã estava perguntando, Jesus, me diz, eu quero entender o que aconteceu lá, porque eu senti a presença de Jesus de uma forma muito impressionante, irmãos. Porque simplesmente eu ouvi que ele estava me mandando para lá e fui. E a gente precisa disso, irmãos, firmar-se na fé, de ouvir e seguir. E por fim ele fala transbordando de gratidão. O que é transbordar, irmãos? É quando aquilo me enche de tal maneira que vai além do meu copo, transborda, vai para outros, vai encher o copo de outras pessoas. Então faz parte, irmãos, de nós experimentarmos o sobrenatural, nós estamos dispostos a transbordar em outras vidas. Sabe que aqui no culto a gente faz muito disso, de transbordar um na vida do outro. Mas tem outros ambientes que a gente pode fazer mais ainda. Nos pequenos grupos, quero te encorajar a você participar de um grupo menor aqui da igreja. De você de fato viver isso mais próximo. De você talvez se reunir com 2 ou 3 e se encontrarem de vez em quando para orar juntos. Propuserem de jejuar juntos, de viver vida na vida, de transbordar, meus irmãos, mais um na vida do outro. E esse mês a gente está pensando muito sobre como nós vamos transbordar na vida dos batistas, que estão pagando alto preço, irmãos, para estarem em diversos lugares pregando o evangelho. Irmãos, aqui no nosso estado, por exemplo, tem vários pastores, meus irmãos, que vão para cidades longínquas, meus irmãos, longe, ficam isolados, um desafio difícil. E eles estão na expectativa que a gente ore por eles e que a gente envie recursos para eles e que a gente possa enviar algum encorajamento se a gente conseguir. Então, irmãos, vamos transbordar, vamos deixar Jesus encher nossas vidas de tal forma que a gente possa de fato transbordar. Sabe que essa parte do transbordar, Paulo deu uma aprofundada ali no capítulo 4, e eu queria ler com vocês só o versículo 5 e o 6, que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então Paulo se encaminha para o final da carta dele dizendo: aproveitem as oportunidades, meus irmãos. Não deixem as oportunidades que Jesus tem dado para vocês com os de fora passar despercebido. Deixem Jesus usar vocês. Ouçam por quem Jesus quer que vocês orem, quem Ele quer que você faça contato, quem Ele quer que você visite.
aproveite as oportunidades, transborde na vida de pessoas e experimente mais da presença, experimente mais da graça, experimente mais de Jesus investindo, derramando sobre a tua vida, para que tu possa transbordar ainda mais, ainda mais, ainda mais. Amém, meus irmãos? Que nós possamos sair daqui hoje decididos, irmãos, nessas duas direções, nos conectarmos mais com Jesus, nos conectarmos mais com Jesus, dependermos mais de Jesus, andarmos com a confiança, com a cabeça erguida, porque Ele é nosso refúgio, porque Ele é que nos sustenta, colocando o nosso foco no Senhor, mas também deixando a nossa vida transbordar na vida de outras pessoas, transbordar. Então eu queria que hoje você fizesse essas duas decisões, de andar mais perto do Senhor e de transbordar. Talvez você